desde quinta. A gente se viu faz pouco tempo, né? Então, eu vou começar a aula. Hoje vai ser uma aula de correção dos exercícios da apostila, da aula 8. Eu não fiz a correção dos exercícios que foram propostos na aula de quinta. Eles vão ser corrigidos, né? Acho que pelos monitores de química. Então, eu decidi que eu não ia corrigir, até porque eu coloquei a data até a próxima aula, né? Na aula do dia 21, eu acho. E aí, nessa aula, eu também propus mais alguns exercícios da apostila também, porque como eu já fui estudante, na verdade ainda sou estudante, eu sei que enquanto o professor faz exercícios, a gente entende, é fácil de entender, é fácil de acompanhar, mas quando chega na hora de a gente fazer sozinho, a gente começa a encontrar dificuldades. Então, eu preferi propor mais alguns exercícios. Eu tentei escolher exercícios que eram bem parecidos com exercícios que eu vou corrigir hoje, para que vocês consigam até usar, talvez, a minha correção como apoio para resolver esses exercícios, mas todos eles também com os slides da aula passada, vocês conseguem resolver. Então, a gente vai fazer correção dos que não, vocês não terão que fazer, né, no caso. Os que eu corrigi aqui, vocês não precisam entregar. Mas então, qualquer coisa me perguntem, tá? Podem tirar dúvida. Eu acredito que vá preencher todo o tempo de aula, mas talvez não. Talvez seja um pouco mais rápido. E aí a gente pode fazer um tempinho de tirar dúvida. Eu posso ficar aqui, se vocês quiserem começar os exercícios que vocês vão ter que entregar para me perguntar alguma coisa, posso ajudar vocês neles também. Vou começar a apresentar aqui. Vamos começar a aula. Então, para começar essa aula, Ah, tá. Agora é que eu vi que estava sem som, mas acho que tá normal, né? Então, tá. Para começar, eu trouxe o exemplo de pH que eu falei para vocês que eu ia trazer na quinta-feira, né? Porque o exercício que eu tinha trazido era para fazer na calculadora. E aí agora eu procurei um exercício de vestibular, mesmo que a gente vai poder aplicar propriedades de log, mas que a gente possa fazer ele à mão, né? Sem calculadora, porque nos vestibulares a gente não pode estar usando a calculadora. Então, o exercício diz que o equilíbrio de ionização da água pura é dado pela equação abaixo, cuja constante do produto iônico, o Kw, é 2,5 vezes 10 na menos 14 a 37 graus Celsius. Então, esse daqui é a equação de ionização da água. Então, assinale a alternativa que indica corretamente o valor de pH da água pura nessa temperatura. E aí é dado, então, o log na base 10 de 1,58. E diz, então, que é 0,2. Bom, então, aqui a gente tem que prestar atenção em algumas informações que a questão nos dá. Ela diz que é o equilíbrio de ionização da água pura. Se é água pura, a gente sabe que a concentração de íons H3O+, e de OH- vão ser iguais, porque a água pura, ela vai estar ali num pH mais ou menos 7, né? Então, ela vai estar num pH neutro. E a gente viu que o Kw da água a 25 graus Celsius era 1 vezes 10 na menos 14. Aqui a gente precisa anotar, deixa eu pôr aqui o ponteiro, que está falando que é a 37 graus Celsius, por isso que o valor de Kw está diferente. Então, o Kw, ele é um valor que depende da temperatura. Então, sempre que não for a 25 graus Celsius, sempre vai estar informando qual é o Kw da água nessa temperatura, que a questão quer, né? Mas se não é dado nenhum valor e nenhuma temperatura, a gente assume que é 25 graus Celsius e o valor do Kw é de 1 vezes 10 a menos 14. Então, como eu falei, por ser água pura, a concentração de H+ e de OH- é igual. Então, a gente vai chamar
que a gente vai chamar essas concentrações de X, para fazer a nossa, para corrigir, na verdade, para fazer essa questão, né? Para resolver a questão, a gente vai chamar, então, isso daqui de X. Então, o KW é igual ao produto aqui da concentração dos íons H+, e dos íons OH-. Se a gente chama isso de X, isso daqui também de X, porque eles são iguais, a gente vai ter que 2,5 vezes 10 a menos 14 é igual a X ao quadrado. E aí, então, fazendo a raiz quadrada disso daqui, a gente chega que a concentração de H+, é igual a 1,58 vezes 10 a menos 7. Então, aqui a gente chega no valor da concentração dos íons H+. E do OH- vai ser a mesma coisa, né? Mas, para fazer o cálculo do pH, a gente utiliza só a concentração dos íons H+. Então, sabendo que essa concentração é isso, a gente pode aplicar agora a equação do pH. Lembrando que o pH é menos log da concentração do H+. Então, a gente vai ter menos log de 1,58 vezes 10 na menos 7. Mas isso, se a gente aplicar a propriedade de logaritmo, a gente tem que... quando a gente tem uma multiplicação no log, é a mesma coisa que falar que isso daqui é log de 1,58. Eita. Mais o log. Eita. De 10 na menos 7. Tudo bem? Todo mundo sabe essa propriedade de logaritmo aqui. Quando a gente tem uma multiplicação, é a mesma coisa que falar que é a soma dos logs de cada um desses valores aqui. Só que a gente tem esse menos na frente, então a gente tem um menos multiplicando tudo isso daqui. O que fica menos log de 1,58 menos log de 10 na menos 7. Esse valor aqui vira tudo isso daqui. E aí a gente sabe, então, que quando não aparece a base do log, o log, essa base é 10. Tem um 10zinho aqui embaixo. Quando não é indicado, a gente sabe que é na base 10. E aí tem uma propriedade de logaritmos que diz que log... Eita. Log de A elevado a B na base C é igual a C log de A. Aqui é B, gente, desculpa. Esse Bzinho aqui vem para frente e fica log de A na base C. Tem também essa propriedade de logaritmo aqui. E aí, a gente sabe que log de 10 na base 10 é 1. Então, vai ficar menos 7, que multiplicado com esse menos aqui vai ficar o 7, que tá aqui, log de 10. Só que log de 10 vai ser 1. Então, por isso que fica só o 7 aqui. E aí, menos log de 1,58. Então, vai ficar 7 menos 0,2, porque foi dado aqui no problema que log de 1,58 na base 10 é 0,2. Então, 7 menos 0,2, que vai ficar o pH de 6,8. Tudo bem? Tranquilo. Para todo mundo, o que eu fiz aqui, essas propriedades, tá bom. Então, o que eu notei, né, depois que eu falei que eu ia pôr um exemplo de vestibular sobre pH, eu fui procurar as questões que caem de pH e eu vi que não é tão comum assim cair esse tipo de questão nos vestibulares, né? Essas questões onde a gente precisa utilizar tantas propriedades de logaritmo assim, mas se precisa,
eles sempre vão fornecer o valor do log. A gente nunca vai precisar saber, né? Até porque a gente não tem como saber o valor do log. Então, o que a gente precisa saber? Chegar até o momento que a gente precisa aplicar esse log aqui. Então, saber todos os passos da questão até chegar no momento de aplicar esse log. Outra coisa, lembrar o que vocês podem fazer, né? As outras questões, o que é mais comum de cair? pH já pronto. Por exemplo, eu tenho uma solução de pH 7 e outra solução de pH 8. Então, a variação do pH ali é de uma unidade. Então, lembrar o que significa, quantas vezes precisa aumentar a concentração para que aplicando o log aumente só uma unidade. Então, o que vocês mais têm que estudar para questões de pH é realmente só propriedades de logaritmo, porque aplicar o log não vai ser tão cobrado assim. Só mais saber realmente essas propriedades aqui, e aí vocês conseguem resolver as questões. Tudo bem? Mas se precisar também, aplicar o log, sempre vai ser dado o valor do log, e aí vocês só precisam chegar até nele, né? Até ele. Então, agora, vamos começar nas questões da apostila. Então, exercício 1, ele diz que uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Aí tem todas essas alternativas, né? Na A diz que ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso. A B diz que é quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Na C, os reagentes são totalmente consumidos. D, a temperatura do sistema é igual à do ambiente. E E, a razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. Bom, então, para resolver essa questão, ela é uma questão mais teórica, assim, né? E para resolver ela, é só a gente lembrar a definição de equilíbrio químico, que diz que uma reação atinge o equilíbrio quando as velocidades da reação direta e inversa são iguais. Essa é a definição de equilíbrio químico. Então, a resposta certa é a resposta B, nesse caso. E por que as outras não estão certas, né? Então, quando uma reação ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso, isso daqui é a definição de reações reversíveis, né? É claro que para atingir o equilíbrio, a reação ela tem que ser reversível, mas a definição de equilíbrio químico é quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Então, por isso que a A não está certa, né? Ela faz parte do equilíbrio químico, mas não é o que caracteriza em si o equilíbrio químico. Na C diz que os reagentes são totalmente consumidos, então essa não está certa porque isso é uma característica de reações irreversíveis, então no caso só acontece em uma direção. Se a gente precisa que ocorra nos dois sentidos, para que essas velocidades consigam se igualar, essa daqui também não está correta. A temperatura do sistema é igual à do ambiente, isso daqui é o que a gente viu lá na nossa primeira aula, na aula 7, que era sobre o equilíbrio termodinâmico, o equilíbrio térmico do sistema, né? Então, a temperatura, quando atinge a mesma temperatura, a gente diz que está em equilíbrio térmico, e não em equilíbrio químico. E a razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária, é mais relacionado à questão das constantes mesmo, que a gente viu, que a gente sempre vai estar fazendo fazendo uma razão entre concentrações e sua ordem de reação para chegar nas constantes. Então, essa questão aqui, ela era um pouco mais simples, por só exigir que a gente prestasse atenção como que é? Na definição de equilíbrio químico mesmo. E aí, essa daqui pergunta qual é o ácido mais forte, e tem todas essas opções. Só que a gente não consegue, só olhando as opções, saber qual é o ácido mais forte. E aí eu fui procurar
para ver se a questão estava assim mesmo no vestibular, porque só com essas informações aqui não teria como resolver essa questão. E aí eu vi que faltou informação na apostila. No vestibular, essa questão aparecia com uma tabela que na apostila não aparece. Então, eu já estou preparando aqui o arquivo para enviar, para corrigirem a apostila. E aí faltou essa tabela aqui, onde a gente tem cada um desses ácidos e o valor de Ka deles, né? Então, lembrando que o Ka é a constante de equilíbrio do ácido. E também que quanto maior o Ka, mais forte será o ácido. Então, para resolver essa questão, a gente precisa analisar os valores de Ka, e o maior valor de Ka vai indicar que é o ácido mais forte. Nesse caso aqui, a gente tem que observar os valores e ver qual deles é o maior. Então, esse daqui é um valor, né, na menos 7, na menos 6, na menos 7, na menos 5 e na menos 5. Então, a gente sabe que quanto menor este númerozinho aqui, o elevado aqui, né, como ele é um número negativo, quanto menor, maior vai ser o número. Então, os maiores valores de Ka ficam nos dois últimos aqui, né? Só que um deles é 1,8 vezes 10 na menos 5, e o outro é 6,6 vezes 10 na menos 5. Então, o maior valor de Ka é o do último ácido, e essa é a resposta dessa questão também. Tudo bem essa resolução aqui, essa questão do Ka, de observar qual é o valor, qual é o maior valor. Vocês conseguem entender, eu esqueci o nome disso daqui, notação científica? Esse vezes 10 na menos 5, na menos 6. Beleza. Então, essa daqui também é só tirar os dados da tabela, né? E lembrar que quanto maior o Ka, mais forte será o ácido. Esse daqui fala sobre o processo industrial de produção da amônia, e que para a produção de amônia, então, acontece esse equilíbrio aqui. Então, N2 reagindo com 3 mols de H2 formam 2 moléculas de amônia. E aí o gráfico abaixo mostra aproximadamente as porcentagens de amônia em equilíbrio com os gases nitrogênio, e hidrogênio na mistura da reação. E aí aqui, então, vai aparecer algumas... Meu Deus, esqueci. Algumas afirmações e a gente vai ter que julgar se elas são verdadeiras ou falsas, né? Então, a formação da amônia é favorecida em condições de alta pressão e baixa temperatura, a reação de formação da amônia é um processo endotérmico, em um recipiente fechado a pressão constante, o aumento de temperatura favorece a decomposição da amônia, e um aumento nas concentrações de gás nitrogênio causará um deslocamento do equilíbrio químico no sentido dos reagentes. Então, aqui, para resolver essa questão, a gente só vai ter que retirar dados do gráfico mesmo, né? Saber ler e interpretar gráficos. E esse é um tipo de questão que cai bastante em vestibular, interpretação de gráficos. Então, na 1 diz que a formação da amônia é favorecida em condições de alta pressão e baixa temperatura. Então, aqui, a gente tem que... A primeira coisa que a gente faz em uma questão de interpretação de gráfico é ver os eixos do gráfico e ver que tipo de gráfico é esse e que informação ele nos dá. Então, aqui no eixo X, a gente tem os valores de pressão. E no eixo Y, a gente tem as informações de porcentagem de amoníaco, de amônia, no caso, né? Então, aqui a gente vê que os valores de amônia aumentam nesse sentido aqui, de baixo para cima. E os valores de pressão também aumentam da esquerda para a direita. E aí, cada curva dessa do gráfico simboliza uma temperatura. Então, notem que os maiores valores de amônia sempre vão estar numa temperatura menor,
Conforme aumenta a temperatura, menor a porcentagem de amônia. Só olhando no gráfico a gente consegue retirar essas informações. Então, a primeira afirmação diz que a formação de amônia é favorecida em condições de alta pressão e baixa temperatura. Se a gente olha, aqui é mais ou menos o maior valor no gráfico, né, que a gente tem de amônia, né? Se a gente puxar aqui, e aí a gente vai estar realmente na curva de menor temperatura e numa pressão bem alta. Então, no caso, essa afirmação aqui é correta, né? Ela sempre vai ser favorecida em temperaturas menores e em pressões altas. Na 2 diz que a reação de formação da amônia é um processo endotérmico. Então, só lembrando que reações endotérmicas são aquelas em que o sistema absorve calor da vizinhança e o ΔH dela vai ser positivo. E já as exotérmicas são aquelas que o sistema libera calor para a vizinhança e o ΔH vai ser negativo. Nesse caso aqui, a gente não tem indicação do ΔH, se ele é positivo ou negativo, mas também observando o gráfico, a gente consegue analisar isso, né? Então, aqui a gente tem a 200 graus Celsius. Se a gente fornecer calor para o sistema, aumentando a temperatura do sistema, a gente vê que a porcentagem de amônia vai cair. Mas, se a gente tem uma temperatura muito alta e a gente retira calor dessa reação, fazendo com que a temperatura diminua, a gente aumenta a porcentagem de amônia. Então, a gente consegue ver que, nesse caso, a formação de amônia é um processo exotérmico. Porque quando a gente retira calor da reação e, consequentemente, diminui a temperatura do sistema, a gente aumenta a porcentagem de amônia. Então, essa reação é favorecida quando a gente retira calor do sistema. Então, no caso, é uma reação exotérmica e essa afirmação está errada. Na 3, diz que em um recipiente fechado, a pressão constante, o aumento da temperatura favorece a decomposição da amônia. Então, aqui, a gente tem a reação de formação da amônia. Então, para cá, a gente tem a reação de formação, e para esse lado aqui, a gente tem a formação a reação de decomposição da amônia. Então, a reação direta é de formação e a inversa é de decomposição. Então, a gente acabou de ver que a formação da amônia é exotérmica. Então, a decomposição vai ser endotérmica. E aí, aqui diz que em um recipiente fechado, a pressão constante, o aumento da temperatura favorece a decomposição da amônia. Então, vamos ver o que lá o princípio de Le Chatelier diz que para que lado o equilíbrio se desloca quando a gente aumenta ou diminui a temperatura. Quando a temperatura da reação aumenta, o equilíbrio é deslocado para o lado endotérmico. E quando a temperatura da reação diminui, o equilíbrio é deslocado para o lado exotérmico. Aqui diz que a gente está aumentando a temperatura. Então, nesse caso, vai ser deslocado para o lado endotérmico. E o lado endotérmico é o lado da decomposição da amônia. Então, essa afirmação aqui está correta. Tudo bem, nas alternativas 2 e 3, a explicação ficou clara? Alguém ficou com dúvida? Todos entenderam por que é exotérmico a direta e endotérmico a inversa? Tá, vou para frente. E na 4 diz que um aumento na concentração do gás nitrogênio causará um deslocamento do equilíbrio químico no sentido dos reagentes. Então, se a gente aumenta a concentração de nitrogênio,
Vamos ver o que o princípio de Le Chatelier diz também. O princípio de Le Chatelier diz que quando a concentração de uma das substâncias aumenta, o equilíbrio é deslocado para o lado contrário. E quando a concentração de uma substância diminui, o equilíbrio é deslocado para o mesmo lado. Então, se a gente está aumentando a concentração de nitrogênio, pelo princípio de Le Chatelier, a gente sabe que o equilíbrio vai ser deslocado para o lado contrário, para o lado dos produtos. E na afirmação diz que vai ser deslocado no sentido dos reagentes. Então, essa daqui está errada também. Então, agora, a gente chega aqui, a alternativa correta é a alternativa E, onde somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Tudo bem nessa? Tá. Então, agora o exercício 10. Gente, eles estão pulando os números, porque por aquela questão que eu falei no início, né? Os exercícios que vocês vão ter que fazer, eu não vou corrigir hoje. Então, essa daqui diz que o galinho do tempo é um objeto típico de Portugal, muito vendido como lembrança desse país. Esse souvenir muda de cor reversivelmente entre rosa e azul, de acordo com a variação climática no local, temperatura e umidade do ar, devido à presença do composto químico cloreto de cobalto nesse objeto. A reação química que ocorre é demonstrada pela equação química abaixo. Eu coloquei em rosa o lado rosa, e em azul o lado azul. Considerando o equilíbrio químico envolvido na reação química que ocorre no galinho do tempo, analise as proposições. Quando a temperatura do local onde o galinho do tempo se encontra for elevada, a coloração dele será azul. O galinho do tempo apresentará coloração rosa quando a umidade do ar for elevada. E em dias frios e chuvosos, a coloração do galinho do tempo será rosa. Ah, tá. E aqui também tem a informação de que essa reação tem um ΔH positivo. Então, agora a gente vai analisar cada uma delas, da mesma forma que a gente fez na anterior. Então, ali diz que quando a temperatura do local onde o galinho do tempo se encontra for elevada, a coloração dele será azul. A gente sabe que essa reação tem um ΔH positivo, né? Então, as reações endotérmicas são aquelas onde o sistema absorve calor e o ΔH dele é positivo. E as exotérmicas são aqueles que o sistema libera calor e o ΔH é negativo. Então, aqui a gente sabe que o ΔH é positivo, então a gente tem que é uma reação endotérmica. E aí, o princípio de Le Chatelier diz que quando a temperatura aumenta, o equilíbrio é deslocado para o lado endotérmico, e quando a temperatura diminui, o equilíbrio é deslocado para o exotérmico. Nesse caso aqui, diz que a temperatura vai ser elevada, vai aumentar. Então, se a temperatura aumenta, vai para o lado endotérmico. A gente também sabe que essa reação, ela é endotérmica, então, nesse sentido aqui, ela é endotérmica. Então, diz que a coloração vai ser azul. E, de fato, vai ser, né? Então, isso a gente sabe porque a gente tem essa informação do ΔH, e aí a gente descobre que é endotérmica, e aí, aumentando a temperatura, vai para o lado endotérmico. Na 2 diz que o galinho do tempo apresentará coloração rosa quando a umidade do ar for elevada. Quando a gente pensa que a umidade do ar está aumentando, a gente tem que conseguir imaginar o que é essa elevação de umidade, assim, né? E aí, para aumentar a umidade, a gente aumenta a concentração de água. Então, quanto maior a umidade da reação, maior vai ser a quantidade de água nessa reação. Então, quando a gente aumenta a concentração de uma das substâncias, o equilíbrio é deslocado para o lado contrário. Então, aumentando a quantidade de água, vai para o lado oposto aqui, né? Para o lado rosa, que é exatamente o que
diz na proposição. Então, ela também está correta. E na 3 diz que, em dias frios e chuvosos, a coloração do galinho será rosa. Bom, então se é dia chuvoso, a gente está aumentando a concentração de água, né? E aí vai, então, tender para o lado contrário, que é o lado rosa. Mas também a gente pode pensar nessa parte dos dias frios. Se a gente diz que são dias frios, a temperatura está diminuindo. E aí a gente lembra que para cá é endotérmico, para cá é exotérmico. E se a gente diminui a temperatura da reação, o equilíbrio é deslocado para o lado exotérmico. Então, olhando tanto a concentração quanto a temperatura, a gente sabe que esse equilíbrio vai ser deslocado para o lado rosa. E essa daqui também está correta. E aí, então, a gente chega na alternativa E, onde todas as afirmativas são verdadeiras. Gente, as questões desse conteúdo, vocês vão ver que elas são bem repetitivas. Por isso que é importante que vocês sempre treinem, estudem o princípio de Le Chatelier. Tá. Se no caso for um dia quente, tenderia para o lado azul. E aí não podia ser quente e chuvoso, porque aí o quente tenderia para cá e o chuvoso tenderia para cá. Então, provavelmente ela continuaria em equilíbrio. Não teria um deslocamento de equilíbrio. É claro que depende aí da quantidade que aumenta a água, o quanto vai aumentar a temperatura, e aí a gente começa a entrar num lado um pouco mais numérico da questão do equilíbrio, mas provavelmente, assim, em provas, vocês não precisarão fazer isso, né? Isso vai para quem vai se aprofundar um pouco mais na química. Mas se fosse só um dia quente, assim, em dias quentes, a coloração do galinho do tempo será rosa, vamos supor. Aí seria errado, porque estaria tendendo para o lado endotérmico, no caso, porque a temperatura aumentaria. Tudo bem? Tá. Aí agora o exercício 11. Esse daqui é um exercício de cálculo. A solubilidade do nitrato de cálcio, com essa fórmula aqui, em água, é de 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, em uma determinada temperatura. O KPS desse sal, a mesma temperatura é. Então, aí aqui a gente tem as alternativas, e aí os dados do formulário, né? A fórmula do sal é essa daqui, e a concentração molar do sal, a solubilidade dele no caso, é de 2 vezes 10 a menos 3 também. Então, essa daqui, o gabarito da resposta, o gabarito da apostila está errado. E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que faz essa conta. Então, lembrando lá, quando a gente falou sobre KPS, o KPS, então, é o produto de solubilidade. Então, a gente vai estar vendo o quanto esse sal consegue se solubilizar em solução, formando íons. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a equação de equilíbrio do sal. Então, esse sal aqui, ele vai se dissociar formando 1 mol de Ca2+, e 2 mols de NO3-. Então, a gente sabe que a concentração molar é de 2 vezes 10 a menos 3. A concentração do Ca vai ser 2 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque só tem 1 mol. Então, a gente vai ter a mesma concentração que ela tinha aqui, ele vai ter aqui. Já o NO3-, a concentração dele vai ser de 4 vezes 10 a menos 3, porque a gente tem 2 vezes essa concentração aqui. E aí a gente sabe que a fórmula do KPS é essa daqui. Então, é um produto das concentrações do primeiro íon elevado ao
o número de mol dele, e a concentração do segundo íon elevado à concentração, ao número de mols dele. Então, passando dessa equação, né, aplicando essa, aplicando essa equação aqui dentro dessa equação, a gente chega que o Kps desse sal aqui vai ser a concentração do Ca2+, elevado a 1, vezes a concentração do NO3- elevado a 2. E aí, colocando os valores agora, a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 3, que multiplica 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. E aí, então, a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 3 vezes 16 vezes 10 a menos 6. 16 porque vai ficar 4 ao quadrado, e na menos 6 porque fica 10 na menos 3 vezes 2, né? E aí vai ficar 16 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa conta aqui, a gente chega em 32 vezes 10 a menos 9. Mas a gente sabe que o jeito mais correto de representar números em notação científica é sempre deixar esse número entre 1 e 9. Então, fazendo isso, a gente chega que o Kps dessa reação aqui é de 3,2 vezes 10 a menos 8. Tudo bem essa conta aqui? Tá, todo mundo conseguiu entender por que que esse 2 continua 2 e esse 2 depois virou 4? Essa questão do quadrado aqui. Tá. Então, a resposta é a letra D. Se eu não me engano, na apostila está letra C. Mas não é a letra C, é a letra D. O exercício 12, então, diz que a produção do dióxido de carbono a partir da decomposição de bicarbonato de sódio pode ser demonstrada por meio de um experimento simples. Ao entrar em contato com a água contida em um recipiente, o gás produzido é coletado em um balão de borracha, que infla com a decomposição do bicarbonato. O experimento é esquematicamente mostrado a seguir. Tá. As reações associadas envolvem a hidrólise com íons bicarbonato e a decomposição do ácido carbônico formado. Então, aqui a gente tem uma reação em duas etapas. Aqui a gente tem bicarbonato, que reage com a água, formando o ácido carbônico, e uma base, né, o OH-. E aí depois, esse ácido carbônico, ele vai se dissociar em gás carbônico e água. Então, essas são as reações que vão estar envolvidas nessa reação aqui, nesse experimento, no caso, né? E aí, considerando que o experimento tenha sido conduzido sob pressão atmosférica de 1 atm, é correto afirmar que... E aí tem todas essas alternativas aqui. Eu não vou ler elas uma a uma, eu já vou passar para a resolução, e aí eu leio cada uma individualmente. Então, a 1 diz que a solução formada por água e bicarbonato de sódio terá pH superior a 7. pH superior a 7 significa que a gente está no meio básico. Então, quando a gente olha a reação que foi dado, né, a solução formada por água e bicarbonato, isso daqui é o íon bicarbonato, e essa daqui é a água. Então, é essa equação que a gente vai estar analisando nessa afirmativa aqui. E aí diz que será o pH superior a 7. Então, aqui a gente consegue observar que essa reação resulta num íons OH-. E aí a gente sabe que as bases são todas aquelas espécies que em solução aquosa liberam íons OH-. E aí, então a gente consegue ver que, de fato, essa solução aqui vai ser uma solução básica. E aí,
toda base vai ter um pH superior a 7. Então, menor do que 7 é ácido, exatamente 7 é neutro, e mais do que 7 é básico. Então, tá certo. E aí, então, a gente pode ver que o bicarbonato, ele é um sal. Talvez você já tenha ouvido falar do bicarbonato de sódio, ele é um sal, né? E aí o íon bicarbonato, então, bicarbonato é um sal, e aí ele vai ser um sal com caráter básico, que são aqueles sais que resultam de uma reação de neutralização de ácidos fracos com bases fortes. E aí, quando em solução, eles favorecem o meio básico, por ser um sal com caráter básico. E aí, então, essa afirmativa aqui, ela está correta. A 2 diz que a quantidade de CO2 que inflará o balão independe da quantidade de bicarbonato de sódio inserida na água, mas depende da quantidade de água no recipiente. Bom, então aqui a gente precisa lembrar do princípio de Le Chatelier. Le Chatelier diz que a alteração de qualquer substância envolvidas na reação de equilíbrio vai sim interferir no deslocamento desse equilíbrio. Então, o equilíbrio dessa reação vai ser afetado por qualquer quantidade, por qualquer mudança na quantidade de qualquer substância dessa. Então, e é claro que se a gente aumentar, vamos ver aqui, se a gente aumentar a quantidade de bicarbonato de sódio, isso, a gente vai estar formando mais ácido carbônico, que vai reagir na segunda reação lá, e vai formar mais gás carbônico. Então, vai depender, a quantidade de gás carbônico vai depender de qualquer alteração na concentração de qualquer substância dessa daqui. E não só da água, igual tá dizendo. Então, essa afirmativa aqui, ela tá errada. Na 4, diz que se a temperatura da solução na qual o bicarbonato de sódio será dissolvido for aumentada, o volume interno do balão será inferior ao volume observado em menor temperatura, pois há uma mudança na solubilidade do gás no meio líquido. Então, aqui, a gente precisa, nesse caso, a questão não nos deu informação se o ΔH é positivo ou negativo, então a gente não consegue interpretar essa afirmativa pelo princípio de Le Chatelier. E aí a gente precisa lembrar de propriedades de gases. Então, uma propriedade dos gases diz que o aumento da temperatura resulta na expansão desse gás. Isso acontece por conta do grau de agitação das moléculas. Então, se a gente fornece calor, a reação e a temperatura do meio aumenta, a velocidade das partículas e o grau de agitação delas aumenta, fazendo com que o volume dela expanda. Então, no caso, se a temperatura for aumentada, o volume também vai aumentar. E aí, no caso, essa alternativa aqui está errada, né? Porque diz que o volume será inferior se a temperatura aumentar. E segundo as propriedades de gases, elas dizem que é o contrário. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta o volume do gás. Já na alternativa 8, diz que se o bicarbonato de sódio for dissolvido em uma solução ácida, a decomposição para formar CO2 será inibida e, portanto, o volume interno do balão será menor do que se a reação for conduzida em meio básico. Bom, então a gente está falando sobre bicarbonato de sódio, se ele for dissolvido em uma solução ácida, né? Bom, então aqui a gente está falando que se a gente aumentar a quantidade de ácido, a gente está falando daqui, né? Então, isso daqui é o ácido carbônico. Se a gente aumentar a concentração de ácido nessa reação, vai favorecer a formação do gás carbônico.
Nesse caso aqui, a gente não está conduzindo a reação em meio básico. Ela forma o ácido carbônico e forma os íons OH-, mas, e por ser, né, um sal de caráter básico. Mas se a gente aumentar, então, a concentração de ácido, a gente continua acontecendo essa reação, né? Até porque se a gente aumentar a concentração de ácido nessa reação aqui, vai favorecer a formação de bicarbonato, que vai reagir com água, que vai formar isso e vai continuar acontecendo essa reação. Então, o meio básico e o meio ácido, nesse caso aqui, não altera. Não, na verdade, em nenhum dos casos, a formação de CO2 será inibida, né? No caso, se a gente observar só a segunda reação, a gente ainda vê que aumentar a concentração de ácido favorece a formação de CO2, porque o princípio de Le Chatelier diz que quando a concentração de uma das substâncias aumenta, o equilíbrio é deslocado para o lado contrário. Então, se a gente aumenta a concentração de ácido, favorece a formação do CO2. Então, ela está errada. Já a 16 diz que, se o balão for estourado ao término do experimento, o gás que o preenche irá se contrair e será reabsorvido pela solução, o que resultará em um aumento no pH. Bom, esse daqui, essa alternativa, ela também, a gente não precisa considerar o princípio de Le Chatelier e a gente também precisa só lembrar das propriedades de gases, né? Então, o gás, ele sempre vai ocupar o volume do recipiente em que ele se encontra. Então, se ele estiver dentro de uma garrafa fechada, o gás vai ter o volume da garrafa fechada. Se a gente mudar ele para dentro de um copo, o gás ali dentro do copo, um copo com tampa, vai ser o volume total do copo. Se a gente está dentro de um balão, o volume do gás é o volume do balão. Se a gente estoura o balão, o gás vai para a atmosfera e vai ocupar, né? Vai para o ar aí, para a área atmosférica, e a gente não tem esse controle de qual será o volume desse gás. Então, quando a gente estoura um balão, não tem como o ar se comprimir e voltar para a solução. Para a gente comprimir um ar, a gente precisa de condições especiais de temperatura e pressão. Então, essa alternativa, ela também tá errada, porque no momento que a gente estoura o balão, o gás vai para a atmosfera, né? E aí, é isso, não tem muita relação com o princípio de Le Chatelier. E já na alternativa 32, considerando-se quantidades equivalentes de bicarbonato, assume-se que o balão estará mais inflado, ou seja, terá maior volume interno ao término da reação se o experimento for conduzido a 35 graus do que a 15 graus Celsius. Bom, aqui novamente é só observar propriedades dos gases, que dizem que o aumento da temperatura faz com que faz com que ocorra a expansão desse gás. Então, a uma temperatura mais alta, o gás vai ter um volume maior, sim, e essa alternativa está correta. Então, nesse caso, a soma vai ser 33. Tudo bem nessa questão? Tá. E agora o exercício 15 com relação ao equilíbrio químico, afirma-se que o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o ambiente. Num equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Num equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, colisões entre as moléculas, formação de complexos ativados e transformações de uma substância em outras, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. E aqui a gente também precisa ver se elas são corretas ou não. E aí essa questão, ela não está no gabarito. Na verdade, ela até aparece, mas ela não é indicada como sendo o exercício 15. Só aparece uma letra solta lá no gabarito. E aí também vou mostrar para vocês qual que é a resposta certa. Então, na 1 diz que o equilíbrio só pode ser atingido em sistemas fechados.
E aí, sim, o equilíbrio só é atingido em sistemas fechados, porque em sistemas abertos não há a troca de energia e matéria com o meio. E aí, se a gente considera que há uma energia de matéria ou de energia, uma troca, desculpa, de matéria ou de energia, esse equilíbrio nunca vai ser atingido, porque lembrem-se que a velocidade tem que ser a mesma. Só que quando a gente está em equilíbrio e qualquer coisa acontece, muda a temperatura, muda a pressão ou muda a concentração de alguma substância que está envolvida na reação, o equilíbrio ele meio que é quebrado e a reação vai reagir de alguma forma para tentar voltar ao equilíbrio. Então, se a gente tivesse uma reação no sistema aberto, poderia ter essa troca, poderia aumentar a concentração, poderia aumentar a temperatura. E aí faria com que essa reação não conseguisse chegar ao equilíbrio. Então, tá certa essa alternativa. Já na 2 diz que, num equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema permanecem constantes. E aí, lá na aula passada, eu comentei com vocês que quando a gente olha uma reação em equilíbrio, a gente, só olhando para ela, a gente não consegue ver nada de diferente. Então, não tem uma alteração de cor, essa reação não vai aumentar o volume dela ou diminuir, não vai mudar o estado físico. Porque ao mesmo tempo que os reagentes formam produtos, os produtos voltam a ser reagentes, na mesma velocidade. Então, nunca vai ter uma mudança macroscópica. A gente nunca vai conseguir olhar e ver essa mudança. Agora, as microscópicas, sim. As microscópicas, elas vão estar continuando acontecendo. Então, a alternativa 2, ela também está correta. E já a 3, então, fala sobre as propriedades microscópicas. Então, já comentei, né, que elas continuam mudando, porque realmente acontece isso, né? Os reagentes estão formando produtos, os produtos estão voltando a ser reagentes, então alguma coisa acontece no sistema. Olhando para ele, a gente não consegue ver, mas se a gente olhar as microscópicas, ou seja, a agitação das moléculas, formação do complexo ativado, sempre vai estar acontecendo, até porque o equilíbrio, sim, ele é dinâmico. Então, ele não é um equilíbrio estático, né? Então, ele vai sempre estar em movimento. Então, também está correta. Então, todas as afirmações estão corretas nesse exercício. Tudo bem? Tá. E aí, acabou os exercícios que eu tinha para corrigir com vocês. Foi mais rápido do que eu esperava, na verdade. E aí eu deixei esses exercícios aqui para vocês entregarem. Só que tô achando que acabou muito rápido. Então, eu não sei se o Alan pode falar comigo agora, se é melhor que vocês tentem fazer esses exercícios agora em aula, assim, até o final, talvez, e para não acabar essa aula antes. Depende do que tu achar melhor, Camila. Se quiser fazer com eles ou deixar pra eles fazer pra entregar a próxima semana, não tem problema também terminar mais cedo. Tá, tá. Eu acho que eu vou deixar para semana que vem, mas eu vou ficar aqui mais um tempinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Tentem começar a fazer os exercícios, qualquer coisa me perguntem. Acho que vamos fazer assim, para vocês treinarem também. Porque senão só fica eu fazendo exercício e aí vocês acabam não treinando. Pode ser? Pode ser então. Eu termino a gravação aqui, então daí quem tiver dúvida não vai estar nada registrado, ficam sem. Não precisa ter vergonha de perguntar nada, pessoal. Aproveita Tá. o momento então. Aí só fazer a chamada agora? Então? Pessoal, manda o nome no chat então antes de eu terminar a gravação. Daí a gente já deixa registrado aqui e a gente parte para os exercícios ali. Vocês fazem já como que vai ficar para entrega, daí vocês já aproveitam e tiram dúvida.
Tá, gente. Então, obrigada, né? Obrigada por terem vindo para minha aula no sábado de manhã. A gente volta na semana que vem, de novo. A gente vai ter mais 2 aulas juntos. E é isso. Aproveitem esse tempinho que a gente vai ter agora para tirarem dúvida. E é isso. Bom final de semana, boa semana. Para aqueles que não têm dúvida, né? E já vão sair.